Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Coisa tremenda. Por isso eu vou ler pela terceira vez e eu quero que você repita em seguida. Vamos lá. Inclusive você que está pela primeira vez, eu quero que também fale. Vamos lá. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Amém? Então vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir muito essa palavra. E enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Mais alto, glória a Deus. Isso, aplaude, glorifica, diga glória, glória. Ó Deus, que alegria estar aqui na tua casa. O teu povo está alegre, está vibrando, está te aplaudindo, está te glorificando. Recebe, Senhor, o louvor da tua igreja agora. E enquanto esse louvor está subindo, faz descer a tua bênção sobre este lugar. Abençoe cada vida que está aqui presente. Abençoe o teu filho, abençoe a tua filha. Abençoe quem está aqui pela primeira vez. E agora abençoe com a tua palavra. Usa-nos, Senhor, para pregar os teus mistérios. Coloca a tua palavra na nossa boca agora. Abre os ouvidos para ouvir, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar. Eu vou conversar com vocês, levando em consideração que tem pessoas aqui pela primeira vez e que não sabem que história é essa de língua estranha. Então eu tenho que explicar e ser até um pouco didático para quem está pela primeira vez poder entender por que me interessa esse assunto. Senão a pessoa vai ficar que nem um peixe fora d'água. Então preste atenção. Quando Jesus ressuscitou, ele ficou andando com seus discípulos pelo prazo aproximado de 40 dias. Nesses 40 dias depois de ter ressuscitado, que ele ainda ficou aqui na terra, ele deu algumas instruções para os discípulos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 15, Jesus disse o seguinte: ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Circule isso daí, falarão novas línguas. E ele continua relacionando os sinais que acompanhariam aqueles que crescem. Falar novas línguas é um destes sinais que tem que acompanhar a pessoa que crê. Amém? Tem que falar novas línguas. Então, na igreja que estava começando aqui, há quase 2000 anos, aqueles convertidos do início da igreja cristã, os que criam em Jesus, os que se batizavam nas águas, eles tinham poderes sobrenaturais. Vários: expulsar demônios, por exemplo, dar ordem para o inferno, curar doentes. E um destes poderes incluía a capacidade de falar uma língua estranha, novas línguas. E a igreja cristã primitiva desfrutava desse sinal.
E era muito procurado. Todo mundo queria falar novas línguas. Por quê? Porque essas línguas tanto podiam ser línguas da terra, de outros países, de outras nações, de outros povos, como podiam também ser línguas celestiais. Então vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando pela primeira vez os cristãos começaram a falar em outras línguas, conforme Jesus havia prometido, e nós vamos ver aqui no capítulo 2, no versículo 1 em diante, vamos fazer essa leitura. O que vai acontecer ali, que tipo de língua eles vão falar? Olha só. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então era uma ação do Espírito Santo. Eles começam a falar em outras línguas. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, no dia de Pentecostes, pela primeira vez, os varões galileus começaram a falar árabe, começaram a falar grego, começaram a falar as línguas das nações que estão debaixo do céu. E todos os povos ali em Jerusalém, cada um na sua própria língua, começou a ouvir a pregação do Evangelho na sua língua nativa, com um sotaque perfeito, com pronúncia perfeita. Então, o que eles falaram aqui no dia de Pentecostes? Línguas da terra. Pregando o Evangelho para pessoas da terra. Numa tradução instantânea, dirigida pelo próprio Espírito Santo. Quer dizer, um galileu que nunca aprendeu árabe na vida, estava falando em árabe perfeito. Um galileu que nunca tinha aprendido grego na vida, estava pregando em grego perfeitamente para os gregos entenderem. Isso causou admiração. Mas essas línguas que eles falavam naquela hora eram línguas terrenas. Mas, quando uma pessoa começa a falar em novas línguas, tanto ela pode falar línguas da terra, como pode falar línguas do céu. Vamos comigo lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, indo até o capítulo 13. No versículo 1 está escrito assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então Paulo está nos dando aqui uma pista de que se falavam também línguas que não eram humanas, que não eram traduções. No capítulo 14, que nós começamos a leitura, no versículo 2, o versículo que nós lemos 3 vezes agora há pouco, Paulo está dizendo que o que fala língua estranha, e por isso é estranha, não é do planeta, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Quer dizer que, além da possibilidade de falar línguas terrenas, através do Espírito Santo nós podemos falar línguas que não são da terra. Uma língua, que é a língua dos anjos,
Ou até uma língua que só Deus entende, nem os anjos compreendem. Falando em mistério com Deus. Agora a pessoa diz assim, pastor, quando eu falo línguas, quando eu sou batizado com o Espírito Santo e com fogo, quando eu falo línguas, eu entendo o que eu estou falando? A grande maioria não compreende o que está falando, e nem o apóstolo Paulo, na maioria das vezes, compreendia o que ele falava. Veja comigo aqui o versículo 14. Eu estou na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Olha o que Paulo escreveu. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Quer dizer que Paulo orava em língua estranha e ele sabia que estava orando bem. A oração era excelente, em espírito, orando em línguas estranhas, mas o entendimento dele ficava sem fruto, porque ele não compreendia o que ele estava falando na oração. E não é porque ele não entendia o que ele estava falando na oração, que ele deixava de orar. Veja aqui no versículo 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Paulo era um homem tão cheio do Espírito Santo, que na hora que ele ia orar, falava mais língua que todo mundo, era uma metralhadora. Mas a maior parte do que ele estava falando, ele mesmo não compreendia. Apesar de saber que falava mais língua do que todo mundo. E ele continuava orando e falando em línguas. Quando você vê aqui, no versículo 5, você vê Paulo incentivando as pessoas a falar línguas estranhas. Os crentes de Corinto, os cristãos de Corinto, para a gente ter uma definição mais correta, atual, os cristãos de Corinto sendo encorajados por Paulo a falar em línguas estranhas. Olha o que ele escreveu aqui, versículo 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja seja edificada. Paulo quer que todo mundo fale em línguas. Por que ele quer que todo mundo fale em línguas? Porque a pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, o sinal que aparece é que ela fala em línguas, mesmo que ela não compreenda o que ela está falando. Então Paulo queria que todo mundo fosse batizado com o Espírito Santo e com fogo na igreja de Corinto, e ele queria que todo mundo falasse em línguas, mas que não parasse só nisso. Ele queria que eles buscassem também os outros dons, especialmente a profecia, porque é lógico que um profeta falando em nome do Senhor, recebendo uma mensagem de Deus, ele tem muito mais cacife espiritual do que um membro da igreja que só fala língua estranha. Então Paulo quer que a igreja cresça, que busque o dom da profecia e que busque a interpretação das línguas. Versículo 13, ó. Você está acompanhando comigo? Versículo 13, eu estou no capítulo 14, tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 13. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque quando você consegue interpretar a língua, a pessoa que estiver do teu lado vai ser edificada. Nem sempre você vai conseguir interpretar a língua. Já aconteceu de eu estar orando ao lado de uma pessoa falando em línguas estranhas e tudo que a pessoa falou eu entendi. Já aconteceu de eu estar orando em línguas estranhas e entender tudo que eu estou falando. E já aconteceu de eu estar orando em línguas estranhas sem compreender o que eu estou dizendo, e a pessoa que está ali está ouvindo e entendendo perfeitamente tudo o que está sendo dito. Então, a revelação é dada pelo Espírito Santo para aquilo que for útil. Agora, qual é a função principal de você falar em línguas estranhas? É falar em mistérios com Deus. Porque ninguém pode te entender, a não ser Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu para outra igreja que ficava na cidade de Roma, olha o que ele escreveu lá no capítulo 8, na carta aos Romanos. Vamos lá.
Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Paulo escreveu assim: e da mesma maneira também o Espírito, e Espírito com letra maiúscula, para mostrar que é o Espírito Santo, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quando você está falando em línguas estranhas, já que isso é um dom do Espírito Santo, na verdade não é você que está orando, é o Espírito Santo que está falando com Deus através da tua boca, pedindo na onisciência coisas que você não sabe pedir, pedindo coisas corretas para a tua vida e pedindo inclusive coisas que você não sabe que vai precisar. O Espírito Santo, ele tem um alcance maior do que o nosso entendimento, então ele sabe o que vai acontecer com você amanhã. Vamos imaginar que o diabo preparou para você amanhã uma cilada. O diabo preparou um laço para a tua vida amanhã. Uma coisa terrível, o diabo preparou uma armadilha que vai acabar com você. O Espírito Santo sabe. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aí você começa a falar em línguas estranhas. Você está falando em mistério com Deus. O teu entendimento está sem fruto, conforme Paulo escreveu. Você não está entendendo nada, mas está falando. E Deus está ouvindo. E Deus está entendendo. Se a gente pudesse traduzir o que o Espírito Santo está falando através de você. Você está falando em mistério com Deus, tem uma armadilha preparada para você amanhã. Você está inocente, você não sabe de nada. Mas o Espírito Santo sabe. Por que esta linguagem sai em mistério? Porque nem o diabo pode entender. Então o diabo está todo contente. A armadilha que eu preparei para esta pessoa amanhã, ela não escapa. Aí você é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo fala através da tua boca. E no mundo espiritual ele dá ordem a anjos. Ele dá ordem às coisas. E o diabo está todo contente. Mas toda armadilha preparada contra a tua vida não prosperará, porque o Espírito de Deus está contigo. Deus está ali tomando conta da tua vida, pedindo coisas que você nem imagina. Por isso que você tem que falar línguas estranhas. É que nem a moça. Vamos ver. Nós vimos que não sabemos pedir como convém. A moça vai lá e ora. Ah, meu Deus. Eu gosto tanto daquele vizinho. Ele não me dá bola. Ah, meu Deus. Põe ele na minha frente. Faz ele se apaixonar por mim. Eu quero que ele case comigo. Está pedindo. Aí ela começa a falar em mistério. Começa a falar em mistério. O diabo está preparando aquele moço lá para tirar ela da igreja, entendeu? O diabo está preparando aquele moço para derrubar ela na fé. Para acabar com ela. E tadinha, ela está iludida. Mas o Espírito Santo que sabe de tudo. Quando ela começa a falar em mistério, o Espírito Santo fala, para lá, sai fora. Está amarrado. Então ele livra. Falar em mistério, mesmo que a gente não entenda, o Espírito Santo sabe o que é melhor. Você sabia, olha só, todas essas operações que você hoje executa por telefone, consultando o saldo bancário, quando você faz operações bancárias pela internet, ou qualquer operação eletrônica, quando você se comunica de computador para computador e está em jogo coisas importantes, toda linguagem
que é passada quando você digita a senha no teu telefone, você está ligando para o banco, você está querendo saber o saldo. Você digita a senha, não digita? Quando esse impulso é mandado pela linha telefônica, o banco sabe que tem um monte de pirata, que tem um monte de gente desonesta, plugando a tua linha para descobrir a tua senha. E você sabe que a tua senha na mão de um bandido, você vai tomar prejuízo, vai ou não vai? Então o que o banco faz para prevenir que os piratas da internet ou os piratas da eletrônica, para que eles não tomem conhecimento da tua senha? O que o banco faz? Na hora que você digita a tua senha, o sinal é mandado numa linguagem criptografada. Ela é mandada em código. Você está entendendo? Quando você digita a tua senha, mesmo que tenha um pirata na escuta, ele não vai compreender, porque aquilo sai numa linguagem cifrada, num código, e o sinal corre por ali. Mesmo o pirata querendo descobrir qual é a senha, ele não consegue, porque saiu numa linguagem cifrada, saiu num código. Eu vejo a língua estranha sendo algo muito parecido com isso, porém muito mais sofisticado. Muito mais sofisticado. Quando você ora em português, quando você ora com entendimento e pede coisas, ou planeja coisas, você, ao falar, não apenas Deus, anjos e pessoas também estão ouvindo, como o próprio diabo está escutando. O diabo também está ouvindo. E ele fica sabendo de todos os teus planos. Ah, meu Deus, eu estou querendo fazer isso, e você conta e o diabo está lá na escuta. Ah, é? Vou atrapalhar tudo. Vou fazer tudo dar errado para ela não acreditar mais em Deus. O diabo está na escuta, é um pirata espiritual ali. Agora, quando você ora em mistério, o diabo, se ele tivesse chifre, ele ia querer arrancar. Porque ele fica desesperado. O que essa pessoa está falando com Deus? Eu não consigo entender. E não consegue mesmo, porque isso é mistério de Deus com a tua vida. É poder do Espírito Santo para você ser protegido. É bênção de Deus para você ser guardado. É uma linguagem cifrada tua com Deus. Ninguém pode interceptar. Amém? Então você tem que falar em línguas. Se puder, interprete. Se você quer a interpretação, é ótimo. Mas também se não tiver interpretação, não tem problema. Eu tenho certeza que sempre o Espírito Santo, através da tua boca, vai pedir o melhor para a tua vida. Quem acredita nisso? Não é? O Espírito Santo nunca vai pedir uma coisa que te traga prejuízo. Então, eu não fico preocupado, tinha que interpretar. Não estou preocupado, gostaria de interpretar. Às vezes você consegue, às vezes não. Um caso que até hoje eu lembro, acho interessante, foi que uma vez eu fiz uma reunião de quarta-feira, e quando terminou o culto, a mulher veio me pedir uma oração. Dizendo que a vida dela estava um inferno, tudo dando errado, que de repente tinha dado uma virada, ela queria ajuda em oração. Falei, amém, irmã, vamos orar. Aí eu orei pela irmã. Orei, e no meio da oração comecei a falar em línguas. Ficou feliz e foi embora. No dia seguinte ela volta na igreja. Pastor João Ribe, aconteceu do jeitinho que o pastor me contou. Eu falei, o que eu te contei, irmã? Pastor, você não lembra que eu vim aqui ontem? Lembro. Você não lembra que o senhor orou por mim? Lembro. Pois é, pastor, você não lembra que ontem o senhor falou para mim, para eu ir lá na minha casa, pegar aquele fogão de segunda mão que eu comprei, puxar e olhar atrás do fogão, que tinha um monte de macumba enrolada lá dentro? Eu disse isso para você, irmã. Falou, pastor, e o senhor falou que era para eu dar um fim em tudo aquilo. Eu falei, é mesmo, irmã? Ele falou, pastor, fui em casa, primeira coisa que eu fiz foi arrastar o fogão que eu comprei de segunda mão
E olhei atrás, tinha uns panos vermelhos, uns panos pretos, umas velas lá dentro, umas coisas, uns nó, uma sujeira. Ah, pastor, queimei tudo, destruí tudo aquilo, já estou me sentindo muito melhor. Obrigado, viu, pastor? Falei, de nada, irmã. Eu fui para casa, falei, essa mulher é louca, ela não é, porque acho que é eu que estou ficando, né? Porque eu não lembro de ter falado isso ontem, eu tenho boa memória. Foi aí que o Espírito Santo me mostrou o que aconteceu. Quando eu orei por ela, eu orei em línguas também. Quando eu falei em línguas, ela entendeu tudo. Deus deu a interpretação. Eu não sabia o que eu estava falando, meu entendimento estava sem fruto. Mas o Espírito Santo na hora mostrou para ela tudo o que era. Ela recebeu a interpretação. Chegou em casa, fez tudo direitinho. E o diabo teve, que puxar o carro da casa dela, porque ela era abençoada em nome de Jesus Cristo. Deus quer que você fale em línguas. Então, se você está pela primeira vez aqui, e você nunca tinha ouvido falar esse negócio de línguas, que negócio é esse de línguas? Bom, você já teve uma visão agora, está aqui no Evangelho. Aconselho você, inclusive, a continuar vindo de quarta-feira aqui, continuar buscando, porque isso é promessa de Deus. Vamos voltar ali na promessa do Senhor Jesus? Vamos voltar em Marcos, capítulo 16, no versículo 15. Preste atenção, você que está pela primeira vez ou segunda vez. Preste atenção, você que ainda não fala em línguas estranhas. Olha só. Jesus, depois de ressuscitado, deu a seguinte ordem: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quer dizer que o Evangelho é para ser pregado para todo mundo. Para toda criatura. Tem muitas criaturas no mundo, especialmente hoje, que nunca tinham ouvido falar nesse negócio de línguas. Por quê? Porque não conhecem o Evangelho. Tem religião, nasceu numa religião, mas esse negócio de línguas estranhas é novidade. Poxa, isso eu não conhecia. Pois bem, por isso que nós estamos pregando o Evangelho. É a ordem de Jesus. Pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É por isso que nós vamos fazer o batismo nas águas. Por quê? Porque nós temos que dar uma prova para Deus de que estamos dentro do Evangelho. Eu provo para Deus que estou obedecendo o Evangelho quando faço o que Jesus mandou. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Então, para mostrar que eu creio, eu vou me batizar. Se você ainda não é batizado nas águas, tem que se batizar agora, nesse próximo batismo. Porque o batismo nas águas é uma confissão pública da tua fé. Você provando para Deus, olha, eu creio e é por isso que eu vou me batizar. Quando Jesus disse, quem não crer será condenado, a pessoa que não crê não vai se batizar. Porque a pessoa que crê, ela fala, não, eu tenho que me batizar. Eu tenho que descer as águas. Muito bem. Jesus mandou primeiro crer e depois se batizar. Ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Primeiro crê, depois é batizado. Por isso que o batismo de nenezinho não pode produzir nenhum resultado. Primeiro que o neném não tem pecado para lavar. Segundo que o neném não tem a capacidade de crer. Então, Jesus nunca indicou o batismo de nenê. O batismo é para gente adulta, que tem entendimento. Quem crer, poxa, eu ouvi, eu estou crendo. Então, primeiro crê, depois batiza. Muito bem. Quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais, olha o versículo 17. E esses sinais, prometeu Jesus, e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quer dizer, é um poder que a pessoa passa a ter por obedecer e por crer.
no Senhor Jesus. Ela passa a ter esse poder de expulsar demônios. O diabo não quer que você se batize. O diabo não quer que você sirva a Deus. O diabo não quer que você creia. Por quê? Porque quando você não crê, o diabo tem poder sobre a tua vida. E o diabo sabe que você está condenado. E ele quer mesmo que você seja condenado. Então o diabo trabalha para você não crer. Porque se você crer, você vai se batizar, você vai ser salvo. E o que é pior para o inferno, você vai ter poder para expulsar os demônios. Então o diabo não quer que você seja uma pessoa poderosa. O diabo não quer que você fale em línguas, porque ele não entende essa língua. É mistério com Deus. O diabo, ele não quer que você fale em línguas, porque assim ele consegue atrapalhar a tua vida. Tudo que você pede para Deus em português, o diabo está entendendo. Agora, se você começar a falar com Deus em línguas estranhas, o diabo não vai ter mais acesso aos mistérios de Deus na tua vida. Ele não vai mais poder te atrapalhar. Então o diabo não quer que você obedeça. O diabo não quer que você seja batizado. O diabo não quer que você fale em línguas. Ele só tem a perder. Então o diabo ele vai colocando rebeldia, desobediência para você nunca se batizar. Para você nunca obedecer a Deus. E olha só, continuando a relação lá. Você vê? Vai ter poder para pegar em serpentes. Ora, nós sabemos que o símbolo do diabo é a serpente. Não é para a gente sair por aí catando cobra, não é? Jesus está falando que nós vamos pegar mesmo no bicho. Não é o bicho que vai pegar a gente, nós é que vamos pegar o bicho. Então o diabo não quer que você tenha esse poder. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Poxa, o diabo faz tanta gente blasfemar de Deus por causa de doença, de sofrimento. Agora imagina você tendo o poder para colocar a mão num doente e ele ser curado. Imagina você tendo o poder de fazer uma oração por telefone. Hoje recebemos um telefonema aí, de que na semana, coisa de 15 dias atrás, oramos por telefone para uma mulher que ia ser operada porque o rim estava paralisado, não funcionava. Hoje ligou, toda feliz, dizendo que está recebendo alta do hospital, que o rim está funcionando. Não vai mais precisar operar. Você já pensou? A pessoa quer conhecer esse Deus. Que Deus é esse? Que dá poder a pessoas comuns de por telefone fazer uma oração e a pessoa lá ser curada. O diabo não quer que você tenha esse poder. Mas você tem tudo isto como promessa por crer no Senhor Jesus, por recebê-lo como único Salvador e por obedecê-lo. Não adianta só crer em Jesus. Eu tenho que obedecer. Quando eu me batizo nas águas, eu provo que eu estou obedecendo. Quando a pessoa não quer se batizar nas águas, é porque ela não está obedecendo. Ela quer as bênçãos de Jesus, mas não quer obedecer. Jesus quer que você seja uma pessoa poderosa, com poder real para pisar serpentes e escorpiões, para destruir toda a força do inimigo. Jesus quer que você seja uma pessoa com esse código secreto de falar com Deus numa linguagem cifrada, que demônio nenhum é capaz de entender. Jesus quer que você fale em línguas. Jesus quer usar a tua vida como instrumento de poder. Ele quer fazer esta obra em você. Se eu fosse você, não perdia um minuto. Poxa, eu quero tudo isso. Quem é que não quer? Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem é que não quer tudo isso? Todo mundo quer. Mas para eu ter tudo isso, eu tenho que ser de Deus. Eu tenho que pertencer ao reino de Deus. Para ter uma palavra poderosa, eu tenho que ser de Jesus. E eu provo que eu sou de Jesus quando eu creio no Evangelho e eu me batizo. E o batismo está aí, ó. Tá aí. A decisão é tua. Então, qual é a tua atitude agora? O que você quer fazer? Continuar levando uma vida sem graça, de derrota, de decepções, sendo pisado pelo inferno, sendo humilhado, humilhada? Ou você quer dar a volta por cima?
Ou você quer ter autoridade espiritual? Ou você quer ser uma pessoa de Deus? O que você quer da tua vida? Uma existência frustrada? Que termine numa condenação? Num tormento que nunca mais terá fim? Ou você quer ter uma vida coroada de bênçãos? Bênçãos que se espalham para a tua família, para os teus descendentes, para as pessoas à tua volta. Uma vida coroada de vitórias, onde todo mundo, inclusive o inferno, vê que Deus está dentro de ti. O que você quer fazer? Perecer no final ou ser salvo? Eu creio que você está aqui porque tem fé, porque crê. Mesmo que seja a primeira vez que você veio aqui hoje, é porque alguma fé você tem. E mesmo que você tenha vindo por curiosidade, veio só por curiosidade, mas eu sei que a pregação do Evangelho, essa pequena palavra que você ouviu, eu sei que produziu fé no teu coração. E se você ainda não é batizado nas águas, precisa se batizar. Pastor, eu não devo esperar de jeito nenhum. Você sabe que na igreja cristã primitiva, a pessoa recebia Jesus como Salvador e no mesmo dia era batizada nas águas? Pedro e os demais apóstolos nunca ficavam perguntando: você é casado, solteiro, você fuma, você bebe? Não ficavam perguntando nada disso. A única pergunta era a seguinte: você crê? Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Aí o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida e vai te santificar. Jesus vai te purificar. Ele vai te libertar de tudo. Quando você diz: eu vou me batizar, e se batiza, é a mesma coisa que você está dizendo para o diabo: Satanás, fica longe de mim, porque eu não sou perfeito, mas eu sou de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não toca em mim não, demônio, eu tenho dono. Você hoje tem que tomar essa decisão. Por quê? Porque hoje mesmo nós vamos orar aqui nesta igreja, e eu creio que você vai falar novas línguas. Pastor, eu ainda não sou batizado nas águas, eu posso falar em línguas antes? Se você tomar a sua decisão agora de se batizar nas águas, e a gente orar depois, eu creio que você vai sentir tanto a virtude do Espírito Santo, que esse milagre pode acontecer sim. Se você tem fé, crê e ainda não é batizado nas águas, decida agora. Por isso eu vou perguntar. Preste atenção, olhe bem para mim. Especialmente você que ainda não é batizado nas águas. Pastor, mas é a primeira vez que eu vim aqui. Ótimo, que sorte, hein? Por pouco você não ia para o inferno. Quantas pessoas aqui, ouvindo esta palavra, crendo em Jesus Cristo, querendo o poder de Deus, que ainda não são batizadas nas águas, quantos vão se batizar no próximo batismo? Ergue a tua mão direita assim, bem alto. Oh, glória. Eu quero, pastor. Então venham todos aqui para frente. Venham todos para cá. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, porque é muita bênção. O diabo está pondo a mão na cabeça e falando: não, não, não. Vem para cá. Vamos dar essa resposta para Satanás. Vem para cá. Olha quanta gente. E está chegando mais. Vamos aplaudir o Senhor. É isso aí. Olha, você que... Preste atenção no verbo, no tempo que eu vou falar. Você que estava desviado. Você estava desviado
até a hora que entrou aqui nessa igreja. Porque agora aqui, nessa igreja, agora, o Espírito Santo te visitou de uma maneira que você quer se reconciliar, você quer se consertar. Então você que estava desviado, desviada, não está mais não. Mas nós vamos oficializar isso agora. Eu quero te ligar no corpo de Cristo. Então você que estava nessa situação, desviado ou desviada, saia do teu lugar, vem aqui para frente que eu vou orar junto com você. Venha para cá. Vem. Não está mais desviada. Vem, não está mais desviado não. Não está mais. Faz, meu Deus, esta obra tremenda no meu viver. Eu quero ser obediente e uma testemunha viva do teu poder. Meu Pai querido, toma agora a minha vida no teu altar, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. E eu declaro também que nunca mais deixarei esse caminho. Me ajude, Senhor, a perseverar até o fim. Me sustente na minha fé até o dia da minha partida, ou até o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.